com o Salmo 101. Os versículos de hoje, do verso 6 ao 8, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa, e usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, os que praticam a iniquidade. Davi escreveu este salmo. Ele era rei da nação de Israel. Ele era o governante do país. Ele andava com Deus. Ele tinha no coração o desejo de colocar em prática dia após dia a palavra de Deus. E ele fala aqui como governante. O salmo, esse salmo de louvor a Deus, é um salmo em que Davi fala como governante, como cabeça federal do país, como aquele que recebeu de Deus a missão de governar a nação. Ele tinha uma missão. O salmo é um salmo que fala da justiça de Deus e também fala da compaixão de Deus. A justiça de Deus para os malfeitores e a bondade para os benfeitores. A justiça para os impenitentes e a compaixão para os que se arrependem. A palavra de Deus diz que ele que se arrepende alcança a compaixão de Deus. Para os impenitentes não resta outra coisa a não ser juízo. E o salmista aqui fala como o cabeça federal para alguns. Davi está sendo muito radical. Por que, Davi? Tu está sendo tão radical assim? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e que andem em reto caminho. Esse me servirá. O Senhor está procurando, o Davi procurava os fiéis, as pessoas de bem, os benfeitores, pessoas leais a Deus e a sua palavra. E no verso 7, não há de ficar em minha casa os que usam de fraude e os que preferem mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Distância dos malfeitores, distância dos impenitentes, porque para estes é justiça, verso 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Durante os 40 anos de governo do rei Davi, a nação de Israel viveu bem. O povo de Deus viveu bem. As cidades eram cidades boas, agradáveis. Não havia violência nas ruas, não havia injustiça nas ruas. Havia a prática da obediência à palavra do Senhor, à lei de Deus. Valia a pena morar em Israel no tempo em que o rei Davi era o governante da nação. Valia a pena, todo mundo queria morar em Jerusalém, todo mundo queria morar em alguma outra cidade, porque o país vivia bem. A lei de Deus colocada em prática levava o povo, a nação, a ser bem-sucedida com paz, segurança e prosperidade. E também o Salmo está expressando o que Deus é. A promessa de extermínio dos ímpios, dos impenitentes, dos injustos impenitentes, dos malfeitores, está em todo o livro dos Salmos. Em todos os Salmos, assim como há promessas de bênçãos, bênçãos para os fiéis, bênçãos sem medidas aos benfeitores, na palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que são bondosos e vivem na prática do bem. Está em todos os salmos essa questão, em alto e bom tom, para que todos possam ouvir, para todos os moradores da terra possam perceber, haverá juízo sim. O governo executado por aquele que teme a Deus, executa o juízo de Deus para limpar o país. Para limpar o país dos malfeitores, dos ímpios impenitentes.
haverá juízo, sim, o dia do juízo também está chegando. Em uma escala maior, o dia do juízo final vai chegar para que possa, de uma vez por toda, a terra ser limpa de todos e absolutamente todos os malfeitores. O juízo deve ser praticado, a justiça e o juízo devem ser praticados pelo cabeça federal do país, porque ele vai ser praticado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores no juízo final, no juízo eternal. Como eu disse, o dia do juízo está chegando. Não podemos triunfar contra a verdade. Não podemos triunfar contra a verdade e a favor da injustiça. A injustiça não prevalecerá. Está chegando a hora do juízo final. Mas o Salmo expressa tanto a visão do cabeça federal da nação, quanto o cabeça federal de toda a humanidade. Expressa a obrigação do governante da nação e também expressa a vontade do governante do mundo inteiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, quando voltar em sua glória para governar todas as nações, para governar sobre o mundo inteiro. Os versos 6 e 7, eles são muito fortes. Como seria diferente se todas as autoridades, todos os governantes das nações dos dias de hoje agissem conforme a mesma política aqui do Salmo, governasse segundo a vontade de Deus, fazendo a limpeza no país, fazendo a administração da justiça para os malfeitores e da compaixão para os benfeitores. Os infiéis e desleais, as leis mais básicas da vida, os malfeitos já institucionalizados tanto na palavra de Deus quanto na lei natural. Os governantes teriam a obrigação de fazer a limpeza manhã após manhã. Como seria diferente, como seria maravilhoso habitar um país em que não são os infiéis, os desleais à palavra, os ímpios, os malfeitores que dominam sobre a terra. É muito difícil morar num país em que as ovelhas são sacrificadas e os lobos são poupados. O nosso país vive esta realidade, esta triste realidade, em que o judiciário brasileiro poupa o lobo e sacrifica a ovelha, poupa os ímpios, os malfeitores, os criminosos e sacrificam a população de bem e o povo de bem. Triste realidade a nossa, totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente contrária à gestão que Deus quer que os políticos façam. Verso 8, para Davi, a batalha contra a iniquidade, contra a desobediência às leis padrões, às leis de Deus, não se resumiu em uma decisão ou um ato singular, pois ele entendeu a necessidade da vigilância constante, todos os dias, a justiça sendo colocada em prática. Progressismo, o homem moderno, esta sociedade moderna que nós vivemos é contra a justiça, quer eliminar a justiça, quer eliminar as forças de segurança. Elas querem eliminar as forças de segurança, elas querem o judiciário, porque o judiciário é cooptado pelo progressismo, é cooptado pelo humanismo, é cooptado por este pensamento moderno de ser, é cooptado por aquilo que eles chamam de uma nova era, um novo tempo. É cooptado, mas eles querem eliminar as forças de segurança e manter o judiciário. As forças de segurança ainda não são totalmente cooptadas. O salmista se mantinha o tempo todo dizendo, manhã após manhã, todos os dias, destruirei todos os ímpios da face da terra. Todos os dias eu faço limpeza no meu país, para que as ovelhas possam viver bem. Porque não há espaço
para os malfeitores impenitentes conviverem com os benfeitores, porque os primeiros destroem os últimos. Os lobos comem as ovelhas, os lobos matam as ovelhas, e a sociedade passa a ser uma sociedade de lobos e não uma sociedade de ovelhas. Mas, se isso não está acontecendo, temos a esperança de que um dia vai acontecer. Se a limpeza não é feita pelos governantes, podemos ter certeza que essa limpeza é feita por Deus. É feita por Deus no tempo de Deus, na hora de Deus. E vai haver uma limpeza muito maior no dia do juízo final. Igreja do Senhor, alerta Igreja de Deus, alerta povo de Deus. A limpeza geral, no dia do grande juízo em que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vai descer nas nuvens, nos céus, com soar de trombetas, de anjos tocando trombetas no espaço. Jesus Cristo descerá, ele virá e vai fazer a grande limpeza deste mundo. Alerta Igreja, alerta povo de Deus, alerta todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Compartilha esta oração da madrugada nas suas redes sociais, grupo de Facebook, de WhatsApp, deixe seu comentário e o seu like, e Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Valeu, tchau, tchau.